Sexta-feira, 17 de novembro de 2009, é dia da participação super especial da psicóloga Flávia Camargo. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, gente. Tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo bem também. Beleza, e o tema de hoje? Inveja. Caramba! Inveja boa ou a amar? A amar. Amar, Então vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Hoje eu vou falar sobre a inveja e eu pensei em falar sobre os outros pecados capitais também como uma forma de nos atentarmos, a nós mesmos e para fazer com que melhoremos com a gente e, consequentemente, com as nossas relações. Porque, como eu venho dizendo, alguns programas, o tempo está passando depressa demais, E a gente precisa acordar enquanto há tempo, Enquanto as pessoas que amamos estão ao nosso lado, enquanto há tempo de fazermos o nosso dia melhor, o nosso bairro, A nossa comunidade, enfim, as mudanças que a gente quer em nossas vidas. E essas mudanças, elas devem partir de nós mesmos, para aí sim, vivemos no mundo onde queremos estar. E vamos aproveitar, então, o tempo que nos é dado todos os dias para a gente conseguir fazê-lo melhor. Então, como eu ia dizendo, em relação aos 7 pecados capitais, que, na verdade, é uma classificação das condições humanas, E vividas antes mesmo do cristianismo, mas que foi usada mais tarde pelo catolicismo como uma forma de controle, como controlar os seguidores em relação aos seus instintos básicos do ser humano. E que nada mais é do que são os vícios que convivemos ao longo da vida. Uns mais, outros menos, mas o fato é que tentamos controlá-los, se não todos, mas com certeza um deles todos os dias. E a melhor maneira de lidarmos com isso é, ao invés de lutarmos contra, ao invés de controlá-los, nos conhecermos melhor, nos percebemos e estarmos conscientes de nós mesmos cada dia mais, para que a gente não sinta necessidade, de nos rendermos a ele. E a ele não, a eles, Vou falar sobre inveja, mas até acabar os 7, cada dia eu vou trazer um. E como bons seres humanos, nós estamos limitados a viver em uma linha tênue entre a dor e o prazer todo o tempo. E quando a nossa consciência se amplia, conseguimos nos manter cada vez mais no prazer e menos na dor. Então, vamos aos 7 pecados, então, que ao invés de pecados, eu vou substituir pela palavra desequilíbrio. Eu vou falar, então, sobre os 7 desequilíbrios humanos. Vou começar falando sobre a inveja, para dar sequência também ao que falei na semana passada em relação a não darmos valor ao que temos, Não darmos valor ao que somos, ou seja, a ingratidão. E a inveja está diretamente ligada a isso, porque a inveja nada mais é do que a gente querer estar no lugar do outro. É o desejo por atributos, por posses, ou status, ou habilidades de outras pessoas. E quando que as pessoas sentem inveja, então? Quando elas estão inseguras delas mesmas, do seu potencial, das suas habilidades. Talvez nem sequer as conheça, nem conheça essas habilidades que tem. E quando sentem inveja, assim, ou seja, quando se sentem incapazes de ter o que o outro conquistou, esquecendo ou apenas preferindo não ver as duras penas que aquele que conseguiu teve para vencer, porque quem sente inveja, quem quer estar no lugar do outro, geralmente só enxerga as suas facilidades, as suas vitórias, as conquistas. E tudo o que ele fez para chegar até lá, não conta? Será que ele não soube melhor juntar as habilidades que ele tem para se conhecer, por se conhecer melhor e venceu? Ou será que ele não se dedicou mais? Ou será que ele não tem uma coisa que se chama brilho próprio? E sabe o que é esse brilho próprio? É a autoconfiança, Nada mais do que autoconfiança. Talvez ele tenha se dedicado menos até, mas ele confia no que ele faz, confia em si mesmo, confia que é capaz de possuir o que possui. Seja lá uma mulher ótima ou um marido ótimo, um bom cargo, bens materiais, dons que você não tenha, seja lá o que for que você acha que você não tem, você tem. Tem tudo o que é necessário para vencer. Talvez só falte autoconhecimento para enxergar os seus dons ou autoconfiança em você mesmo. Quem se compara, com o outro é porque está inseguro, está com medo de que o outro seja melhor ou já se acha inferior. Quando nos conhecemos e enxergamos o nosso valor, temos brilho, porque quem fala, quem age é a nossa alma. A gente, quando a gente está com o nosso valor em dia e tem o brilho próprio, a gente está concretizando o que a nossa alma nos pede.
Portanto, se perceba, veja quantos dons você tem, quantas coisas de valor existem dentro de você e que por você não enxergar, está vendo a luz do outro. Procure pela sua luz, ela é tão iluminada quanto a do outro, apenas iluminam coisas diferentes. Eu vejo quantas pessoas não se valorizam e fantasiam também, né? O quanto a vida do outro é melhor. Pode ser que seja nesse momento em que não enxerga a dele próprio, né? Mas pode ser que não seja. Como eu disse, né? As pessoas só enxergam a luz do outro e não o que ele fez para estar iluminado. E pode ser também que uma coisa positiva em um momento pode se transformar em negativa de uma hora para outra. E o invejoso, né? A pessoa que quer estar no lugar do outro, pode ser que ela esteja desejando algo que nem sabe se é tão bom, né? Que talvez nem fosse tão bom para ela mesma. Tem uma história que eu gosto muito que diz o seguinte: um rei, ele perdeu a sua única filha e resolveu doar o cavalo que ela amava, e era um cavalo puro, de raça, caríssimo.